Meus irmãos, nós temos hoje uma oportunidade que não temos há muito tempo. A oportunidade que temos hoje, ela é muito boa e eu agradeço a Deus porque os irmãos aproveitaram bem essa oportunidade. Em 94, 32 anos atrás, eu estava chegando na igreja para o culto e o Brasil estava começando a jogar com a Itália, era a final, e nós viemos para o culto, 2 cultos, tínhamos naquela época 2 cultos, e com bem mais pessoas do que hoje, os 2, principalmente o primeiro, que era aquele às 5 horas, e durante o culto, nós ouvimos os gols daquele jogo e os pênaltis. E ficou todo mundo calado. Pode ser que tenha havido alguém no seu coração que tenha dito gol, gol, porque eu via os fogos, mas nós tivemos uma grande oportunidade de dizer a nós mesmos, principalmente ao Senhor: Senhor, nós te amamos, nós preferimos o Senhor. É uma oportunidade. É uma oportunidade porque nós estamos vindo ao culto sem motivação. Às vezes a gente vem, às vezes a gente diz, eu não vou hoje. Você decide. E dessa vez nós decidimos fazer o culto. Nós tivemos essa oportunidade de escolher fazer ou não fazer nesse horário, cancelar. Tivemos essa oportunidade. Não estamos cultuando como se fôssemos os melhores, mas como tendo uma grande oportunidade de estar na casa de Deus num dia como hoje, e nós gostaríamos de estar assistindo o jogo do Brasil. Então, nós estamos assim domando a nossa natureza. Isso também é cristianismo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. É uma maneira da gente dizer assim: Senhor, eu estou aqui, eu quero te adorar. Eu vim para isso. Eu quero expressar a minha adoração. Ontem nós tivemos também uma grande oportunidade. Ontem tivemos corais aqui, a igreja estava lotada, muita gente. João me falou ali: pastor, não avisa que tem comida não, porque não vai dar comida para todo mundo não, pastor. Mas, irmãos, deu o que sobrou. E a igreja estava lotada. Parece que crente sente cheiro de comida, né? Meus irmãos, a gente não avisou e a comida foi embora todinha. Mas alguém deve ter dito: ó, tem ali, ó, tem um lanchinho ali. Mas que ideia, irmão Regente, Lucas, que ideia muito boa. A ideia dos coros. E tivemos aqui, fomos muito bem representados também pelo coro da igreja, pelo coro madrigal. Tivemos outros corais, cada um cantou 2 músicas. Foi muito bom. E Lucas tinha conversado comigo, não me lembro, Lucas, se você falou para eu trazer a reflexão ou se era para eu convidar alguém. Eu nem fiz uma coisa, nem fiz outra. Nem me preparei, nem convidei ninguém. Quando eu cheguei aqui, eu tive uma ideia que também foi brilhante, eu mesmo digo que foi. Cada pastor, porque os pastores vieram. Não gostaram muito da ideia não, mas aceitaram. Cada pastor ia falar
depois do seu coral. Uma reflexão breve, mas foram reflexões tão boas. Como a adoração nos inspira, irmãos. Como adorar o Senhor, como aquelas músicas nos trouxeram tanta elevação, tanta alegria, tanta emoção. E os pastores falaram ali de uma forma, parece que pela primeira vez eles foram crentes. Nós somos crentes, os pastores, nós. Parece que a gente é mais crente quando a gente faz a coisa certa, quando a gente faz da coisa principal a coisa principal. A coisa principal, irmãos, é a adoração. A gente tem aprendido isso. Nós aprendemos isso, que a coisa principal é a adoração. John Piper, ele escreve um livro que é Alegrem-se os Povos. Esse livro tornou-se um livro das escolas teológicas, porque é um livro de missões, mas ele começa com adoração. E ele diz que tudo na vida de um crente é adoração. Adoração é que vai levar ao processo de discipulado, ao processo de evangelização, à comunhão. Nós não somos tão adoráveis assim, não. Se não fosse adoração a Deus, nós não ficávamos juntos, não, irmãos. Não é isso? Não somos tão adoráveis assim, mas nós estamos juntos porque o Senhor nos mostrou o seu grande amor e nós adoramos ao Senhor. Então é por isso que nós estamos aqui. E aí tivemos esse momento, começou na hora, terminou na hora certa. Os corais se apresentaram, vieram aqui todos ordeiramente. Foi uma bênção, irmão, foi uma bênção. E a palavra dos pastores. E pastor Luca estava sentado lá em cima, chegou do aniversário da irmã Lúcia. Eu disse, pastor, você vai falar depois do madrigal. E os outros também não gostaram muito, porque foi de repente, foi na hora. Mas quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. O pastor Edivar disse, rapaz, eu não estou preparado não, não vou dizer nada não. Eu disse, mas... Agora, se você estiver mandando, se for uma ordem, aí eu vou. Eu disse, então é uma ordem, vem embora, você vai falar, depois do coro, daí Casa Forte. Então, irmãos, foi muito bom, muito bom. Já tivemos um número razoável de visualizações. Foi um momento muito, muito importante na vida da igreja, já que nós estamos buscando a adoração. Adoração em espírito e em verdade. Estamos buscando a face do Senhor. Queremos conhecer o Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade. Queremos saber quem é o Senhor. Então, a oportunidade que nós temos, irmãos, agora é de buscar o Senhor, de conhecer o Senhor. Você sabia que o apóstolo Paulo, você sabia disso? Eu não precisei pesquisar muito, só fiz perguntar. Agora a gente pergunta ao Google, né? Essas coisas boas assim. Mas eu já sabia. Paulo escreveu alguma coisa antes de conhecer Jesus? Nada. E Paulo era uma pessoa extraordinária. Ele tinha um conhecimento avantajado. Ele nasceu numa cidade universitária. Paulo era uma pessoa de uma cultura muito elevada, mas não escreveu nada. Quando ele conhece Jesus, ele passa a ser um escritor extraordinário. Não há limite para o que Deus faz através dos escritos de Paulo. Extraordinário. Em eloquência, em capacidade de reter, de segurar, de prender, de transformar o leitor. Em espírito, em vida. Então Paulo tem essa condição depois que conheceu a Cristo. E o tema do sermão de hoje é agora vejo. Agora vejo. Vocês se lembram que Paulo caiu da sua cavalgadura no caminho de Damasco.
e ele ficou cego. Ficou cego para ver. Não é interessante? Ele ficou cego para ver. Talvez eu esteja falando desse negócio de vista, de visão, de cegueira, porque eu vou fazer cirurgia de catarata em agosto. Vou aproveitar que os jovens vão pregar no mês de agosto, vou fazer cirurgia de catarata em agosto. Já estou fazendo os exames, já estou com todos os exames prontos. Eu preciso fazer nos 2 olhos. Já fui ao Altino Ventura, eles já viram. E eu tenho a expectativa de ver melhor. Eu tenho essa expectativa e quero também passar aqueles dias, sabe, de molho. Descansando para não fazer. Tem que botar colírio, tem que fazer aquelas coisas todas. Mas, irmãos, não é de Paulo que eu vou falar, mas eu precisava dizer isso. Paulo passou a ver, e nós já estamos vendo? Nós já estamos vendo? Você já está vendo o que Jesus fez por você? Você já está vendo quem Jesus é? Porque não tem como você ver Deus. Tem, sim, através de Jesus. Porque João diz que, verso 18 de primeiro capítulo de João, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então não tem como ver Deus, mas tem como ver Jesus. E aí, olhando para Jesus, a gente vê Deus. Jesus é Deus. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Jesus é o verbo que se fez carne, como nós dissemos aqui. Então, meus irmãos, vamos ler uma parte do texto, capítulo 9 de João. Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos e nós vamos orar. Eu agradeço a Deus pela vida do meu amigo pastor André Henrique, que está entre nós. Muito bem, pastor. E eu senti que você é da casa, porque você não se levantou na hora dos visitantes. Então é de casa. Muito bem. Pastor André Henrique, meu amigo. Irmãos, também queremos orar pela irmã Aline. Ela está hospitalizada com pneumonia. Devemos orar pela irmã Aline. Completou agora há pouco 92. Foi? 92 anos. Devemos orar por ela. O irmão Risoaldo, a irmã Marinalva tem um PGM na casa de Aline. Que bênção, irmãos, que bênção. Muito bem frequentado, os vizinhos estão indo. E ela está se sentindo muito bem com esse trabalho. E agora ela adoeceu. Então nós vamos ler e depois nós vamos orar. Vamos ler juntos. Está na tela também. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor amado, pelo entendimento que agora temos do Senhor. Porque nós vemos, Senhor, o teu trabalho, o teu ministério com os discípulos, vemos as curas maravilhosas que o Senhor efetuou, vemos o teu perdão, vemos a tua salvação. Senhor Deus, graças te damos, porque o Senhor tem olhado para nós com olhar de misericórdia. O Senhor tornou-se homem e viu os homens e abriu os olhos dos homens para que te vejamos. Senhor Deus, tu és Deus conosco, Emanuel, o eterno Salvador, Senhor, o Cristo de Deus entre nós.
Como é bom, Senhor Deus, cultuar ao Senhor e preferir o Senhor. O Senhor é o nosso preferido. O Senhor é o amado da nossa alma. Em Ti, Senhor Deus, nos contentamos. Em Ti, Senhor Deus, nos alegramos. Todas as alegrias são passageiras e são menores. Mas Tu, Senhor Deus, és a videira verdadeira. Ó Deus, agradecidos e honrados e glorificados estamos na Tua presença, Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a palavra que nós lemos aqui, ela nos fala de um homem cego. Jesus viu um homem cego de nascença. E os discípulos tinham uma questão com eles, que esse negócio de cegueira ou de enfermidade, fosse ela qual fosse, tinha a ver com pecado. Era um pensamento daquela época e é um pensamento de hoje. A gente sabe que originalmente a criação e a criatura, o ser humano, ficou enfermo por causa do pecado. Ficou mal por causa do pecado. E o salário do pecado é a morte, a gente sabe disso. Mas Jesus tira esse pensamento dos discípulos de que aquela doença estava ligada ao pecado. Jesus tira essa ideia. Ele diz, nem ele pecou, nem seus pais, mas aconteceu isso para que nele se manifeste a glória de Deus. Então Jesus estava falando daquele caso específico, Jesus estava falando de outros casos que ele curou e que ele cura, Jesus estava falando daquele homem especificamente e do que Jesus ia fazer com ele. Através daquele homem, a glória de Deus se manifestou. Então, Jesus, ele esclarece. Esclarecido, aí nós lemos a partir do verso 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo, untou com os olhos o cego, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Então ele sabia o nome de Jesus. A gente canta uma música que diz, quem ele era, eu não sei, só sei que agora vejo. Mas ele sabia o nome de Jesus. Ele não sabia onde ele estava. Porque ele voltou para os seus, ele voltou para casa. Ele não voltou para Jesus. Então, e aí, o cego, ele é curado e ele é salvo. Curado e salvo. E ele passa a ser objeto de estudo. Então, aquele que é salvo, ele passa a ser um objeto de análise, de avaliação. As pessoas passam a olhar para ele, porque ele agora vê além. Porque ele agora vê onde a maioria não vê. Todos não veem o que ele está vendo. E as pessoas começam a olhar para aquele que viu. Por isso, Paulo, quando passa a ver Jesus,
ele passa a ser visto. E ele passa a praticar as obras de Jesus. E ele passa a ensinar como Jesus, a andar como Jesus, a amar como Jesus. Ele passa a ser Jesus naquele tempo, a igreja de Cristo naquele tempo. Ele passa a plantar igrejas naquele tempo, porque ele agora vê. Ele agora vê. Então, durante muito tempo, a humanidade viveu cega. E durante algum tempo, a humanidade ficou sem ver Deus. Parece que Israel estava mudo, sem falar, sem ver. Naquele período entre o Antigo e o Novo Testamento, Israel estava calado, não havia testemunho, não havia palavra de Deus, ninguém se expressava, apesar de eles, naquela época, praticarem os sacrifícios, as ofertas. Tudo funcionou naqueles 400 anos, mas não funcionou um testemunho mais eficaz, um testemunho mais agressivo. Não funcionou. Eles não tinham motivos para testemunhar, para falar, porque eles não estavam vendo mais. E alguém chama aquele período de período do silêncio de Deus. Mas, irmãos, então durante muito tempo a humanidade viveu cega, parece que não tinha ninguém que falasse, não tinha ninguém que se apresentasse, não tinha ninguém que dissesse: Deus os ama. Hoje muitos ainda são cegos, muitos preferem a cegueira, muitos diz que quando você não quer, qualquer desculpa serve. Cego, o pior cego é aquele que não quer ver. Então há aqueles que se esquivam de ler a Bíblia, se esquivam de crer, se esquivam de adorar, se esquivam de ver, mesmo entre nós. Mesmo entre nós. Há muitos cegos ainda. Muitos preferem a cegueira, muitos permanecem com a visão distorcida da palavra de Deus. Uma vez eu fui procurar ensinar, pedi a ela para ensinar a ela, uma mulher que não sabia ler, mas era uma profetisa do lugar. Ela disse a mim: não, eu não quero ler não, porque tudo que eu tenho vem de Deus. Mas eram profetadas, eram coisas inventadas. As pessoas viviam daquilo que ela dizia, que ela inventava. E ela acreditava muito naquilo. Eu disse: eu gostaria de ensinar a senhora a ler, para a senhora ler a Bíblia, porque a senhora tem uma influência muito grande nesse lugar. E a senhora vai ajudar muita gente. Ela disse: não, eu já ajudo, eu já curo pessoas, eu já faço tantas coisas. Eu não quero aprender. E não aprendeu. Não quis. Eu tinha ali vários alunos, adultos e crianças, mas ela não quis aprender a ler. Tempo depois ela faleceu de câncer, um câncer agressivo, que a vitimou e ela faleceu. Eu não sei se ela morreu sem ver, mas ela não quis ver. Muitos permanecem com uma visão distorcida dentro da igreja, que não abrem a sua Bíblia, porque acreditam em sonhos, em outras revelações, em outras pessoas. Quando a palavra de Deus, ela está escrita diante de nós, Deus abriu os olhos de muitos homens, deu a eles uma revelação viva, prática, eloquente, espiritual. Está escrita. A palavra de Deus está escrita. Tudo que aconteceu e que vai acontecer está escrito. Tudo que está acontecendo está escrito. A palavra de Deus é completa, é revelação de Deus. É a palavra de Deus, escrita por homens inspirados por Deus. Mas muitos permanecem com a visão distorcida. Muitos veem a igreja muitos veem a igreja, mas não veem a Cristo. Veem o Espírito Santo sem Cristo. Pensou? Vê o Espírito Santo sem Cristo.
Muitos veem o Deus Pai do céu, mas sem Cristo. Você vai ouvir algum crente dizendo assim, Pai do céu, crente adulto, Pai do céu, tem medo de dizer o nome de Jesus. Muitos músicos fazem músicas, e eu não sei que estratégia é essa, sem o nome de Cristo, depois de ter visto Cristo, depois do Cristo de Deus ter vindo, depois dele ter feito a obra salvadora, grandiosa que ele fez. Meus irmãos, quando Paulo vê Cristo, quando esse homem cego vê Cristo, ele só fala de Cristo, não tem mais outro assunto, ele não tem mais outra opção a não ser falar de Cristo, contar o que Cristo fez com ele. Ele fala melhor do que seus pais, ele fala melhor do que os fariseus, ele ensina aos fariseus, ele revolta os fariseus, ficam revoltados com ele. Ele diz, interessante que ele tenha feito o que ele fez e vocês não saibam quem ele é. É interessante ele ter a comunhão que ele tem com Deus, o poder que ele tem, dele ter me curado, eu agora vejo, isso é uma realidade. E vocês que são os santos, os fariseus, os escribas, que conhecem a lei, conhecem Moisés, conhecem os profetas, conhecem tudo, e não conhecem ele. Não sabem quem ele é. O cego, ele fica eloquente, ele se torna um profeta, um discípulo, um servo de Deus, um anunciador, porque é só isso que a gente tem. Depois que a gente conhece Jesus, agora eu vejo, então eu vou seguir esse caminho para sempre. Não tem outra coisa para fazer, não tem outra coisa para cantar, não tem outra coisa para dizer. É Cristo. Faz sentido isso? Faz sentido. Então, muitos vêm à igreja, veem o Espírito Santo até. Tem gente que fala tanto do Espírito Santo, mas não fala de Jesus. Não existe o Espírito Santo sem Jesus, não existe Deus Pai sem Jesus, não existe igreja sem Jesus, não existe. E aí, a cegueira, o que é cegueira então? É não ver Jesus e não saber quem ele é. Verso 3 de João 17, Jesus disse que a salvação, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus vivo e verdadeiro, e a mim que tu enviaste. João 17, 3. Isso é a vida eterna. Então, a cegueira é não ver Jesus, não saber quem ele é. Isso é cegueira. Não é um problema de visão que se cura com a cirurgia, com colírio. Não. É não ver Jesus, não saber quem ele é. Isso é cegueira. Cegueira é possuir uma Bíblia e viver na igreja e não saber quem é Jesus. Isso é cegueira. Aí, a gente continua lendo, e capítulo 9, verso 35, veja o que diz, 9:35. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Olha aí, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, juntos? Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Irmãos, o que é a igreja, então? O que é a igreja? A igreja é formada por aqueles que foram encontrados por Jesus, que lhes abriu os olhos. Jesus abriu os nossos olhos. Nós somos a igreja. A igreja é aquele de quem Jesus abriu os olhos. Jesus abriu os seus olhos. Você é a igreja. A igreja
são aqueles que foram expulsos. A igreja é formada por um grupo de pessoas que foi expulso do mundo, que foi batizado, foi regenerado, nasceu de novo, foi expulso do mundo. O mundo não os suporta. Eles têm um testemunho que o mundo não aceita, o mundo não suporta. Então a igreja é composta por pessoas que foram expulsas. Essa palavra igreja quer dizer isso, aqueles que saíram do mundo ou foram expulsos. Aquele homem foi expulso, excomungado da sinagoga, foi expulso da convivência, da comunhão com os seus, porque ele agora via e estava dando testemunho de Jesus e falando de Jesus e só falava nisso, então ele foi expulso. E aí Jesus vai completar a obra que tinha feito na vida dele. Aí Jesus pergunta a ele: você crê no nome do Filho de Deus? Você crê? Ele diz: quem é, Senhor, para que eu creia? Aí Jesus disse: é esse que fala contigo. E ele disse: eu creio, Senhor. E o adorou. Então a igreja é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a igreja. Qual é o componente da igreja? O que compõe uma pessoa que é igreja, que está salva, que viu Jesus? É que ela crê que Jesus é o Filho de Deus. É aquele que, crendo que Jesus é o Filho de Deus, passa a adorá-lo. Tem outra coisa para fazer. Então, quem é a igreja? Aqueles que ouvem com interesse e fazem perguntas. A gente começa a fazer perguntas. Você sabe que tivemos pessoas aqui na igreja que chegaram para a igreja fazendo perguntas. Vieram de outras religiões e chegaram aqui e começaram a fazer perguntas. Irmão, por que isso? Por que aquilo? Por que vocês fazem assim? Por que vocês não fazem isso? Por que vocês... Começou a fazer perguntas. Uma delas foi a irmã irmã Regina. Outra foi a irmã Terezinha. A mulher fazia tantas perguntas, essas duas. Terezinha, de Marileide, de Marilene. Terezinha fazia tantas perguntas, até que abriram-se os olhos dela. Ela viu Jesus. Morreu com mais de 90 anos. E a irmã Regina também morreu com mais de 90 anos. Mãe de Mary. Então, a irmã Regina chegou aqui com dúvidas, que ela tinha perguntado lá na sua religião e ninguém tinha dito nada a ela, ela não tinha respostas. Até o pessoal da liderança lá não tinha resposta. Ela chegou aqui, irmãos simples, que sentaram com ela, conversaram com ela, mostraram a ela, e elas entenderam, foram libertas, foram salvas, viram. Então, quem é a igreja? É aquele que ouve com interesse e faz perguntas que vão discipular, vão ensinar, ela vai crescer. Aí, verso 36 diz: ele respondeu e disse: quem é ele? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu estás falando com ele. Irmãos, a revelação é para aquele que nele crê. A revelação, ela vem e nós cremos e ela vai crescendo em nós, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Por que Jesus está dizendo isso? Porque depois que Jesus vai para Deus, sobe aos céus, ele fica entre nós, ele fica dentro de nós, e aí nós vamos representá-lo. Ele disse: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Então, a revelação é para aquele que nele crê. A revelação é uma luz progressiva, primeiro vê, depois ouve, depois crê. Vai crendo e cada vez mais se deslumbra, se maravilha com a revelação, com o que Deus tem apresentado. Nós estamos buscando isso em oração, revelação. Para adorar precisamos conhecer. Crente, irmãos, nasce
para adorar. Primeira ação daquele que vê Jesus é adoração. Você viu até os demônios, quando o gadareno aproximou-se de Jesus, até os demônios se inclinaram diante de Jesus. O homem estava cheio de uma legião. A legião era poderosíssima e acabava com a vida dele, destruía a vida dele. Ele era cativo toda a sua vida. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele se ajoelha. Ele se coloca no chão diante de Jesus. Então a adoração é a primeira ação daquele que vê Jesus. Essa é a adoração em espírito e em verdade. Quando você vê Jesus. A verdade é Jesus, o espírito é Jesus. Então a adoração em espírito e em verdade é a adoração daquele que vê Jesus. Viu Jesus? Prostrou-se. Eu sei que muitos coristas daqueles e muitos músicos que cantam e que vivem aqui e em outras igrejas não conhecem Jesus, não viram Jesus. Eu sei disso. Eu sei. Mas há uma esperança de que um dia se descortinem os seus olhos. Há uma esperança. Então, verso 39, e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E Jesus explica a sua missão. Jesus explica a sua missão. Uns veem, outros não. E há o castigo de quem não crê, ou o castigo de quem não crê é continuar sem ver. Crê, vê. Não crê, não vê. Esse é o castigo. Ele não vê, já é um castigo. Já é um castigo não ver. Já pensou passar a vida sem ver? Passar a vida sem ver Jesus? Sem ver o plano de Deus para a sua vida? Esse é o castigo. E aí, verso 17, 16. João 3, a gente leu João 3, 16, 17. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, vamos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o 17, olha lá, vamos ler juntos. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então é isso que é o julgamento. Esse aqui é o castigo. É não crer, é não ver. Esse é o castigo. Então aquele homem, ele foi restaurado na sua visão para ver. E para terminar, em 3 palavras fazem parte do roteiro de nossas vidas. Aí você vai ver se isso acontece com você. 3 palavras. A primeira delas, salvação. Você foi salvo. Isso é ver. Ver Deus. A salvação, ela cura. Ela me curou. Me curou de males espirituais, emocionais, físicos. Eu fui salvo. Jesus disse a muitos: a tua fé te curou. Jesus disse: a tua fé te salvou. Então, cura e salvação é a mesma palavra, sozo. Mesma palavra. Então, nós somos salvos, irmãos. Nós somos salvos. Paulo disse aos Colossenses que nós fomos tirados do império das trevas para o reino do Filho de Deus. Nós somos tirados do império das trevas
para o reino do Filho de Deus. Isso é salvação. Nós estávamos em trevas, andávamos em trevas, as nossas atitudes, pensamentos eram terríveis diante de Deus, prazerosos para nós, mas terríveis diante de Deus. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro que diz isso. Mas Paulo diz que nós fomos tirados do império das trevas. Já pensou o que é isso? Isso é salvação. Então nós somos salvos. Agora nós vemos. Agora eu vejo. Depois, a segunda palavra, depois que nós abrimos os olhos, nós somos separados. Você lembra que o homem, o cego, foi expulso? Paulo também foi expulso muitas vezes. Paulo também apanhou muitas vezes depois que ele viu Jesus. Então, expulso é o que? É separado. O mundo não nos aceita mais e nós não aceitamos mais o mundo. Não temos mais amizade com o mundo e com as práticas que tínhamos antes. Fomos santificados. Todos os que fomos regenerados e justificados, começamos num processo de santificação. Fomos expulsos. O mundo não, as coisas do mundo não nos pertencem mais, nós não pertencemos mais ao mundo, fomos libertos, éramos escravos, fomos libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa condição que nós temos de salvos, verdadeiramente livres, separados, santificados. Por último, a missão. Aquele homem passa a dizer em todo lugar o que Jesus fez por ele. Em todo lugar ele passa a dizer o que Jesus fez por ele. Jesus apresentou-se a ele. Agora ele vê, agora eu vejo. Você já viu Jesus e você apresenta Jesus onde você passa. Uma irmã falou comigo hoje de manhã. Ela veio e me abraçou. E ela disse assim: pastor, eu estou lhe abraçando como se estivesse abraçando Jesus. Coisa tão boa, irmão, de ouvir, não é? Coisa tão boa. Quem trouxe ela foi Leda, não foi Leda? Não. Lá de Jane, não foi? Lá no gabinete. Jane levou ela lá no gabinete. Ela me abraçou e disse: eu estou abraçando o Senhor como se estivesse abraçando Jesus. Irmãos, que coisa boa. E aí as meninas pegaram uma revistinha da escola de novos para ensinar a ela os rudimentos da fé. E eu não sei como é que elas vão fazer isso, mas não vai ser fácil, mas vai ensinar. Abraçar já é um bom começo. Sabe? Abraçar já é um bom começo. A revelação de Deus não é algo, irmãos, que nós produzimos. Você lembra do que Jesus disse a Pedro? Não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Então Pedro era cego. Deus, o Pai, revelou o Filho a Pedro. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a revelação, ela aconteceu na minha vida, na sua vida. E agora eu vejo. Agora eu vejo. Eu ouvi, eu vi, eu agora anuncio. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Vamos cantar a nossa missão? Vamos cantar? Vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Se você não fazia, não escrevia, não falava, se você era Saulo ou é Saulo, tem muito conteúdo, mas sem utilizar, tem muitos talentos, tem dons, mas não utiliza, está na hora de você buscar a face do Senhor, para que você possa ver, divulgar a glória do Senhor, em todo lugar, em todo lugar. Os fariseus perguntaram aos pais daquele homem:
esse é seu filho, ele era cego, eles disseram, esse é o nosso filho, e ele era cego. Agora, como ele está vendo hoje, a gente não sabe. Não sabe. Aí o menino foi, o moço, o homem, 40 anos, foi explicar o que Jesus fez, porque essa é a missão dele agora. Passa a explicar a missão. E é isso que você tem que fazer. Isso acontece naturalmente ou através de uma busca do conhecimento da palavra de Deus. Uma pessoa cheia da palavra de Deus, ela vai transbordar. É assim? Não vos embriagueis com o vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito é conhecer a palavra, meditar, refletir, ensinar. Isso que é encher-se do Espírito. Pela palavra, você vai se enchendo pelos cânticos espirituais. Paulo diz isso aos Colossenses também, aos Efésios. Você vai se encher do Espírito, cantando hinos, salmos, falando os salmos, recitando os salmos, aprendendo e recitando. Você vai se enchendo da palavra, se enche do Espírito Santo e você vai transbordar. Vamos ficar em pé e vamos cantar. E a música que nós vamos cantar é uma expressão da nossa salvação, da nossa santificação, da nossa missão. Salvação, santificação e missão. Não tem crente sem ministério. Houve uma época que nós tínhamos aqui vários ministros. O pastor Nilson disse uma palavra tão chocante para aqueles irmãos. Ele disse assim, para nós, eu também era um dos ministros, ele disse, que tem muitos ministros e pouco ministério. É bem a cara dele, né? Bem a cara dele. Ele estava dizendo que a gente estava com toda a fofura da função, sem o trabalho. E que palavra dura, não é, Leto? Não é, Nedete, Gilson? Que palavra dura, mas ele disse isso. Muitos ministros, pouco ministério. Foi duro, mas eu penso que a gente melhorou um pouquinho ali, naquela palavra. Vamos cantar? Terás vida em olhar pra Jesus Salvador, que lhe diz vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considera esse amor de Jesus que na cruz expirou. Vem, viverás.
sofrer.